Quem está conosco agora é a Maju Arruda Leite, que vai trazer essa decisão do STF em relação às câmeras corporais nos policiais. Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, disse que agora as tais bodycams precisam estar sempre ligadas obrigatoriamente. Bom dia, Maju. Oi, Lupato, Sabino, bom dia a vocês, Oi, Maju. bom dia a todos. Mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo as câmeras corporais aqui no estado de São Paulo. E dessa vez o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determinou que os policiais usem câmeras corporais obrigatoriamente e também que essa gravação das imagens seja feita de forma ininterrupta. Além disso, ele também determinou a apresentação mensal de relatórios descrevendo ali o uso dessas imagens das câmeras corporais. Essa decisão foi ontem foi uma decisão que saiu ontem diante a um pedido da Defensoria Pública do Estado, porque a Defensoria Pública do Estado apresentou um relatório ao Supremo Tribunal Federal em que mostra algumas falhas graves no uso das câmeras corporais pelos PMs, como, por exemplo, quase metade dos casos analisados, as imagens não foram entregues e em muitos desses casos as câmeras estavam desligadas ou foram retiradas dos uniformes. O que diz o governo de São Paulo em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado disse que ainda não foi oficialmente intimada pelo STF, mas que vai analisar o caso e as medidas cabíveis serão anunciadas assim que o governo de São Paulo for intimado. E a gente lembra que o governo de São Paulo fez uma compra esse ano de 12 mil novas câmeras corporais. Essas câmeras, de acordo com o governo de São Paulo, que foi dito por ele na semana passada, os testes desses novos equipamentos seriam feitos a partir de hoje, mas essas novas câmeras corporais não há captação ininterrupta de vídeo, apenas a gravação intencional. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu até alguns detalhes na semana passada, que essas câmeras são acionadas de 3 formas, por meio automático e também um acionamento remoto, que é por meio de policiais que estão no Copom, no Centro de Operações da Polícia Militar, e também um acionamento intencional dos agentes, ou seja, o próprio policial militar decide se ele vai ligar ou não essa câmera corporal. Então, essas novas câmeras não atendem a esse pedido do Supremo Tribunal Federal de que essa gravação tem de ser ininterrupta, assim como acontece, né, como são essas câmeras que estão em funcionamento neste momento. Então, agora a gente aguarda a posição do governo de São Paulo em relação a essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. E a gente também lembra que ontem a Secretaria de Segurança Pública chegou a anunciar uma coletiva de imprensa para anunciar novas medidas em relação à Polícia Militar, mas essa coletiva de imprensa foi cancelada. Logo depois que saiu essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a Secretaria não explicou o motivo do cancelamento, nem informou se as medidas ainda serão anunciadas, mas o que a gente conseguiu apurar que teria ali também um anúncio de um treinamento dos PMs para o uso de armas não letais. Então a gente ainda aguarda a manifestação da Secretaria da Segurança Pública, se terá alguma entrevista coletiva, algum anúncio ainda nesta semana, e também em relação a essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às câmeras corporais aqui no estado de São Paulo. Volto com vocês. O governador recuou, né, em relação a essa questão das câmeras, o que ele acertou, mas manteve o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, no posto. Foi a estratégia do governador, né, recuar de um lado e manter posição no outro. Eu só não entendo como é que as câmeras podem funcionar ininterruptamente, seja por questões técnicas, seja por questões da intimidade de cada policial. Eu não consigo entender. Pode ser que haja explicação lá na decisão do presidente Barroso, mas por enquanto eu não consegui entender. E agora, depois desse recuo do governador Tarcísio de Freitas, ainda não há um posicionamento oficial do secretário da Segurança Pública do governo de São Paulo em relação a essa nova decisão. Mas, ao mesmo tempo em que também não sei como que vai funcionar o uso da câmera de forma ininterrupta, também acho que
infelizmente, agentes utilizavam de forma equivocada as câmeras e desligavam quando bem entendiam. Então, talvez um equilíbrio, mas nem 8 e nem 80. Fora isso, a informação que a Maju trouxe sobre o uso de armas não letais. Nesse momento em que violência partindo de agentes da Polícia Militar começam a aparecer, ontem um caso na Avenida Paulista, no início da tarde, mostrou como a arma não letal funciona. Você não precisa agredir ninguém, que ninguém precisa sair sangrando nem morto. Usaram de uma arma não letal para imobilizar uma pessoa, uma mulher que fazia outra mulher refém no ponto de ônibus em frente ao prédio da Casper Libero, da Gazeta, bem ali no meio da Avenida Paulista. Então, dá para usar. Se todo mundo tiver o treinamento e se todas as equipes tiverem o equipamento, fica muito mais fácil, né, de você conseguir imobilizar uma pessoa.